Boa noite, meus irmãos. Boa tarde, bom dia. Vamos para mais um dia aprendendo a palavra de Deus para o nosso devocional, o nosso estudo da palavra, né? Deus nos conceda um dia, uma noite, uma tarde cheia da presença dele. Que Deus venha cada dia mais nos ensinar. Gratidão por mais um dia que Deus nos concedeu estar aqui, aprendendo a palavra dele, se alimentando. Que Deus nos concedeu um dia, né, abençoado, uma noite, uma tarde. Deus trouxe todos os meus irmãos do trabalho em segurança e levou em segurança aqueles que foram para a escola, aqueles que foram para a faculdade, aqueles que estão a caminho de casa. Que Deus venha proteger, guardar, livrar de tudo e quanto é seta do mal. Amém? A palavra de Deus está em Romanos 8:28. Aqui a gente vai fazer um estudo dando continuidade da semana passada, que eu estava estudando as bênçãos de Abraão, né? Deus deu uma direção para mim e hoje eu vou concluir alguns versículos para a gente se encher mais e aprender mais a palavra de Deus. Amém? Chamando segundo o seu propósito, Romano 8:28, na presente época em que há tantos sentimentos de restrelismo, desejo de holofote espiritual, de competições. Quer dizer essa palavra, meu irmão, que Deus está falando. Hoje, muitas igrejas estão querendo o quê? Muitos pastores, muitos fazedores da obra, né? Tá querendo holofote, tá querendo fama, tá querendo status, mas o verdadeiro evangelho, muitos não estão querendo ensinar para aqueles que precisam e querem aprender, né? Mas quer a fama. Eu falo todo dia para Deus, minhas irmãs e meus irmãos, Senhor, esse canal foi aberto porque o Senhor mandou. Eu não quero fama, eu não quero status, eu não quero holofote. Eu quero só aprender a tua palavra, levar a tua palavra para aqueles que estão necessitados ouvir. E o Senhor é o nosso professor e nós somos alunos, estamos aqui para aprender. Mas eu não quero fama, eu não quero status. E muitos meus irmãos e minhas irmãs querem, como diz a palavra aqui, a época em que há tantos sentimentos de estrelismo, desejo de holofotes, espírito de competições, aprender competições, aquele que sabe pregar mais, aquele que quer ser o que canta mais, e Deus, ele age na simplicidade. Eu não posso saber falar direito, eu não posso saber orar direito, mas Deus conhece o meu coração, conhece o teu coração, ele quer a nossa simplicidade. Chegamos aqui na frente de uma câmara, falando da palavra dele, a presença do Espírito Santo descendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então a gente tem que ser simples. Não temos que querer assim, eu não sei falar, também não sei. Eu não tenho faculdade, eu não tenho teologia, mas eu tenho a sabedoria que todo dia eu peço a Deus. Deus, me dê sabedoria, entendimento, discernimento da tua palavra, Senhor, para eu compartilhar com meus irmãos, porque o Senhor é o nosso professor e eu estou aqui para aprender com o Senhor. Mas muito, como diz a palavra do Senhor, holofote espiritual, competições, aprender como Abraão e conhecer de perto que todos transportam seus bens e não podemos ceder a tentações de pesar que faltará terra para desenvolver o nosso trabalho. Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer fazer a obra. Muitas vezes a gente quer andar para levar amor para aqueles que estão sobrecarregados e precisando. Mas muitas vezes a gente é impedido de trabalhar. Infelizmente, tem muitos que impedem o nosso trabalho. Mas a gente temos que olhar para Deus, olhar para o amor de Cristo e ir lá e trabalhar, regaçar as mangas. Deus não trabalha com agenda. Deus não trabalha com agenda. A gente dobra nosso joelho, a gente pede, a gente clama e se Deus vê que a gente merece, ele faz o milagre.
do o egoísmo não trabalha com agenda. Nada euforia ministerial. Não trabalha com perseguições. A agenda de Deus não é feita pelos pastores de Ló, nem tampouco com os pastores de Abraão. O céu tem agenda própria. A submissão de Abraão marca de forma significativa o seu chamado. Ele não era apenas submisso, mas também dependente e confiante. Se lhe olhamos a trajetória deste homem de Deus, veremos que ele fez do seu trajeto uma caminhada de intimidade. Alguns dicionários definem submissão como aceitação de um estado de dependência. Submissão também é um passo para apropriar-se das bênçãos. Eu definiria Abraão como um homem de alta busca. Abraão buscava, né? Abraão buscava, por isso que Deus abençoou muito ele. E Deus vai nos abençoar porque a gente está aqui aprendendo, buscando, intercedendo, fazendo a obra de Deus. Você está me ouvindo? E deste ouvir, você vai colocar no teu coração e vai trabalhar para Jesus. Vai orar pelo teu próximo, vai interceder pela tua casa, pelo teu vizinho. Estás fazendo a obra de Deus. Como Abraão foi abençoado, nós também vamos ser abençoadas. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. E o nosso, veja só, Abraão apareceu ao Senhor. Vou até repetir. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Então, cada semente que for plantada, que é a palavra de Deus no coração daqueles, Deus vai fazer um altar e vai dar aquela terra prometida que deu para Abraão, vai dar para nós, em nome de Jesus. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Faz o teu altar na tua casa e invoca o nome do Senhor. Conclusão: Abraão é sempre lembrado como o próprio pai da fé. Romanos 4, 11, Gênesis 3, 7. Sua história grandiosa atravessa séculos e mais séculos, sendo contado e recontados nas Escrituras com muito brilho e novidade. Ó Deus da Bíblia é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó esteja com vocês, esteja com a tua casa, com a tua família, e que Ele venha prosperar a tua terra, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra revelada. Gratidão, meu Deus, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, nos dado entendimento da tua palavra e sabedoria, Senhor. Dê sabedoria, entendimento, discernimento a meus irmãos e a minhas irmãs, Senhor. Abençoa a casa dele, que a bênção de Abraão seja derramada sobre a casa, sobre a vida, sobre a parentela dele, sobre os projetos dele. Deus, chega onde a gente não pode chegar.
faz o que a gente não pode fazer e que as bênçãos do Senhor estejam na vida de cada um deles, estejam na minha casa, na minha família, na família dos meus irmãos e das minhas irmãs, que o Senhor venha guardar, proteger, livrar de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Amém, meus irmãos? Compartilhe, deixe seu like e se assim Deus permitir, a irmã Kátia está aqui amanhã para a gente aprender a palavra de Deus e estudar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e na tua casa, em nome de Jesus.